quanto tempo você ouve falar do termo sororidade? É um conceito ligado ao feminismo, que significa a prática de empatia, confiança, cooperação, acolhimento entre mulheres. A nossa entrevistada de hoje conhece bem esse termo desde a década de 80, quando começou a atuar em causas estudantis, depois em defesa e proteção das mulheres, da diversidade também. Eu recebo hoje a advogada Rosane Martins. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, querida. Boa tarde a você e a todas que estão nos assistindo, né? Rosane, a gente tem feito essas entrevistas pelo Mulheres Mais. E eu queria te perguntar, como mulher, quando foi a sua decisão de defender e olhar por outras mulheres? Eu acho que vem de um lugar que, quando eu precisei de ajuda, né, não existia, né? Então eu passei por algumas dificuldades ao longo da minha longa vida, né? Me constituindo quem eu sou, estudando e quebrando paradigmas e mudando de relacionamentos e criando filhos. E de quando em quando eu olhava para o lado e eu via que, se não fosse pela minha avó, pela minha mãe, por professoras incríveis que eu tive, que estiveram sempre me dando a mão e dizendo: você consegue, Rosane? Talvez eu não conseguisse. Então, nada mais justo do que a gente também, quando a gente está numa situação um pouco mais madura, estável, olhar para essas mulheres e dizer: cara, estou aqui, né? Tem coisas que eu cobro, que é do meu trabalho, do meu ofício, e tem coisas que eu posso ajudar, né, genuinamente, para tirá-las daqueles lugares, né, e levá-las para um lugar melhor. Foi aí que você escolheu a profissão de advogada. Aí a advocacia entrou na sua vida e nos últimos 27, cerca de 30 anos, você atua nessas causas, né? Como que tem sido esse trabalho? Bem, nesses 27 anos a gente viu muitas mudanças, né, no mundo jurídico, muitas mudanças no mundo das mulheres, muitas conquistas também, né? A gente tem uma Maria da Penha, que foi aprovada em 2006, mas até hoje ainda a gente não tem ela toda regulamentada como deveria. A gente vê as mulheres um pouco mais conscientes de si, a gente chama de um pouco mais empoderadas, sabem que elas podem trabalhar, podem estudar, né? Nem todas podem. Uma pequena parte pode, né? Mas, enfim, que existe essa possibilidade. A gente vê uma estrutura de serviço público um pouco melhor para acolher essas mulheres, as suas famílias, mas temos muita coisa ainda a ser feita, muita. Então, no judiciário houveram modificações, na vida cotidiana também, mas as dificuldades, né, são muito grandes. É só a gente pensar que nessa hora que a gente vai estar aqui, né, você vai estar aqui fazendo o teu programa, 26 mulheres vão estar apanhando no Brasil. Muito e neste dia, número. 4 mulheres vão ser assassinadas por algum homem. E não sei quantas crianças vão ser vítimas de violência sexual. E quantas mulheres trans vão ser assassinadas. Então, ainda temos números muito tristes, né, que a gente tem esse compromisso de estar atuando socialmente, né, no combate dessas violências todas. Recente, no ano passado, você criou um grupo de mães, esse grupo de mães que ajuda mães que tiveram seus filhos arrancados. Esse é o grupo mais recente ou esse tem um trabalho mais tempo? É assim, ó, os dois vieram juntos. É tão engraçado como a vida da gente, ela vai se constituindo junto com o nosso caminhar. Para o pessoal de casa entender, então você Eu vou explicar tem os o dois. Mães do Amor, né, em defesa da diversidade. Isso. E também tem esse grupo para ajudar essas mães que perderam seus filhos. Sim, né? São duas situações bem específicas. É um coletivo de mães, mulheres que perderam a guarda, perderam o poder familiar dos seus filhos por denúncias e por processos judiciais. Essas mães estavam desesperadas, pedindo socorro na frente do fórum e, através da Comissão de Direitos Humanos da OAB e através de articulações que estão sendo feitas com a Defensoria Pública e outras instituições, nós fomos questionando esses procedimentos, esses equívocos, e estamos brigando na Justiça para restabelecer a devolução de 15 crianças para as 11 mães de Blumenau. E isso é um coletivo. E tem a ONG, que também surgiu lá por meados de maio do ano passado, que eram mães, né,
de pessoas LGBT. Então, eu sou mãe de uma pessoa trans não binária, que é minha filha Giane, que faz mestrado na UDESC. Um beijo, Giane. E outras mães, mãe de lésbica, mãe de bi, mãe de gay, mãe de, sabe, da diversidade, que a gente começou a perceber que esses filhos, essas filhas e esses filhas, que são todos, precisavam de apoio, porque ainda temos muita intolerância e preconceito em Blumenau. E começamos a organizar, né, primeiramente o grupo, e fomos vendo que a demanda é muito grande. Você não sabe o quanto a ONG, agora organizada enquanto ONG, com diretoria, quanto que a gente tem trabalhado em favor de todas as pessoas da diversidade. Quantas pessoas já passaram, por exemplo, por lá? A gente faz um trabalho, a gente não tem sede ainda, obviamente, né? Mas a gente já prestou vários socorros jurídicos em delegacia, em encaminhamento de pessoas que foram desrespeitadas e ameaçadas. Já tivemos várias pessoas que foram expulsas de casa, menores de idade, que o pai ou a mãe não aceitam a orientação sexual do seu filho. Isso é muito triste. A gente tem um grupo de acolhimento que ele é comandado por um psicólogo voluntário que conversa com essas famílias, se elas querem conversar, para entender o que é a sexualidade. Então é um trabalho lindo. O Instituto Mães do Amor em Defesa da Diversidade é um trabalho magnífico, essencial, e ele não funciona só em Blumenau, a gente atua em todo o Vale do Itajaí. Então toda a rede de apoio que você pôde contar quando você teve dificuldades, que você falava no começo da entrevista, hoje você presta esse serviço para as outras pessoas, você se doa, porque muitos dos trabalhos são voluntários, né? Você atua como advogada, mas muitos trabalhos voluntários, inclusive pela OAB, né? Na Comissão de Direitos Humanos. Sim, é tudo voluntário. Então, você faz essa doação hoje? Faço, e eu queria ser 2, 3 ou 4 para fazer mais, porque a gente vê hoje muita militância de rede social e muito pouca... um trabalho efetivo, olho no olho, conversar com as pessoas, tirar as dúvidas, tirar daquela situação, tanto mulheres quanto mulheres trans. O nosso piquenique de sábado agora, que a gente vai fazer na Ramiro, é um piquenique destinado às mulheres da diversidade, às lésbicas, às bissexuais, às intersexos e às trans, que são mulheres que também são muito descriminalizadas, né? Inclusive, há muitos casos de violência sexual contra a lésbica que os homens acham que ela não pode amar outra mulher, né? Então acabam fazendo estupros corretivos, muita violência e morte contra as mulheres trans que só querem performar o seu gênero de uma forma diferente. E precisam ter esse espaço na sociedade. Esse é um evento que vai acontecer no fim de semana, né? Sim. No sábado, para elas, né? Para todas as mulheres. Todas as mulheres. Todo mundo está convidado a passar lá, conhecer mais também o trabalho, né, que vocês desenvolvem. Meu Deus, assim, todo mundo é muito bem-vindo. Leve uma bebida. Às 16 horas começa. 16 horas. Leva uma bebida e um lanche para compartilhar. A gente estica lá uma bandeirona. Sempre levo música temática. A roda de conversa vai ser com a Duda Bachmann, que é uma mulher trans. Então a gente faz esse acolhimento, é muito legal. Aí tem o CEDAP da prefeitura, que faz distribuição de material de prevenção, orientação, kits de autoteste para HIV. Então, assim, os nossos piqueniques são incríveis. A gente vai fazer sorteio, inclusive, de produtos de beleza e de higiene para quem estiver presente. Leva também, né, para presentear. É um trabalho maravilhoso. Rosane, ao longo das últimas semanas, dos últimos dias, a gente tem trazido histórias diversas de mulheres que representam outras mulheres em diversos segmentos. Falamos de violência contra a mulher no início da semana, ontem, inclusive com a deputada Ana Paula Lima. Falamos desses números que você registrou agora, né? E quando você ouve as pessoas falando de sororidade, um termo muito mais usado agora do que lá na década de 80, 90, quando você começou esses trabalhos, o que você acha que falta para as mulheres e para os homens compreenderem melhor esse termo? Bem, a mulher tem que deixar de ser submissa e não pode admitir violência contra ela. Não tenha medo, né? Então, se precavenha, procure orientação, né, adequada, não se submeta à violência sexual, nem patrimonial, nem psicológica, né, busque o seu lugar na sociedade. Nos contaram uma história muito triste, que nós mulheres só seríamos felizes se encontrássemos um príncipe encantado. E eu sempre digo, não existe príncipe encantado, existem sapos. A gente beija, 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 às vezes vai virando um homenzinho bonitinho, mas a gente parou de beijar, né, se transforma em sapo, e violento e agressivo. Então,
quem tem que mudar não somos nós mulheres. Quem tem que mudar são os homens. Eles têm que reconhecer o nosso lugar, o nosso espaço, o nosso corpo, a nossa vivência, a nossa história e nos tratar como iguais e não como submissas e inferiores. Né? É um grande desafio, né? Mas é importantíssimo que a gente traga esse tipo de tema, esse assunto, inclusive na TV aberta, para que a gente possa conversar com as famílias, com a mulher que pode aí ser vítima de algum tipo de violência, ou com a família que tem uma estrutura e que realmente tem que cuidar com todos os olhares em todas as áreas, né, Rosane? Cada vez mais essa violência, ela estava muito escondida dentro dos lares e ela começou a aparecer cada vez mais. Os números nos mostram isso, né? Os números ainda são, eu acho que são superestimados, porque nem toda mulher faz as denúncias. Mas se a gente pensar que as nossas avós, elas nem tinham o direito de, né? Elas não tinham o direito de se divorciar, não tinham o direito de ficar com a guarda dos filhos, não tinham o direito de mudar de cidade e trabalhar, a gente está numa condição melhor. Mas ainda somos inferiorizadas. E eu não consigo entender por que vivermos numa sociedade tão patriarcal e tão desigual para nós mulheres. Porque nós somos muito fortes. A gente... Desde pequenininha a gente enfrenta todo tipo de violência, os olhares dos homens mais velhos. Todas as mulheres sabem, todas nós passamos, de qualquer classe social, de qualquer etnia, né, de qualquer procedência, a gente sabe. Né? Então, dos filhos indesejados, de estupros que a gente não queria, dos Boa Noite Cinderela nas baladas, que acabam, né, violentando as meninas, depois quando a gente nasce, a violência obstétrica no parto, a violência para a gente poder dar de mamar, amamentar o filho, que se a gente amamenta em público. Ainda tem aquele olhar de... resistência, né? E a vida ali, né? Aí depois, quando a mulher volta para o trabalho, é demitida porque agora tem filhos, vai faltar o trabalho. Então nós somos assim, ó... É muito difícil ser mulher. É muito difícil. É sério. Em qualquer faixa etária, em qualquer situação, é difícil. Né? Ser mulher trans, pior ainda. Né? Ser mulher negra, muito pior. Porque aí é tudo acentuado, né? Então é isso, a gente tem que saber quem somos, saber do nosso valor, do nosso poder, alcançar uma autonomia econômica, porque eu acho que isso te possibilita várias coisas, né? Não depender economicamente do parceiro e se fortalecer. Ter amigas, né? Amigas que realmente sejam amigas ali, o pacto de cuspe, sororidade. Né? Não mulher para falar mal de outra mulher, que eu também vejo muito isso no movimento, né? Mulheres que não querem ver outras mulheres bem. Né? Aí sempre começa tem que ter algum desqualificar problema. Aquelas mulheres, especialmente na área empresarial. Se uma mulher alcança um posto mais elevado, mas alguma coisa ela fez. Ela fez. A gente né? ainda sofre com esse tipo de Sofre comentário. com preconceito, sabe? Ainda mais se for, né, no padrão estético de beleza que é imposto, bonita, tal, aí é pior ainda. Rosane, te agradeço demais a nossa conversa. A gente conversou com a Rosane Martins, que é advogada, que nos proporcionou essa conversa importante, séria. Queria muito agradecer a sua presença, entregando essas flores aqui para você. Porque acho que flor sempre transmite uma boa mensagem, independente né, se é uma mulher mais delicada, forte. Acho que a mulher merece flores sempre. Eu, às vezes, ganho cactos, amo. As suculentas, amo. E a orquídea, então... Um agradecimento especial para o pessoal da arte floral. Obrigada. E obrigada. Eu adoro o pessoal da arte floral, São olha. Os queridos. São maravilhosos. Rosane, muito obrigada mais uma vez. Tá? Eu que Adorei. agradeço ao espaço. E, ó, amanhã um feliz Dia das Mulheres para todas nós, tá? Obrigada.